Olá, meu nome é Marcelo Souza e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Sistema Audaces. Nessa aula, iremos aprender a desdobrar os moldes e a dobrar os moldes. Os moldes, geralmente, quando são simétricos, como é o caso do molde de uma camiseta, eles são digitalizados dobrados. Isso é para você poder ter metade do tempo para você digitalizar e metade do tempo para você fazer a graduação. Uma vez que você fez a graduação, esse é um bom momento para você desdobrar os moldes, porque você vai ter a graduação só de um lado. A partir do momento em que você desdobrar os moldes, você vai ter os dois lados graduados. O processo de dobra ou desdobra é um processo muito simples, que depende só de um pouquinho de atenção para que não haja erros. Bem, primeiramente selecionamos o molde no menu lateral, depois vamos no menu moldes e procuramos a função dobrar ou desdobrar moldes, que é a sexta função da esquerda para a direita. Com o molde selecionado, eu clico na função, surge o quadro de dobrar ou desdobrar e agora eu vou escolher a minha ação. O que eu quero fazer? Eu quero dobrar ou eu quero desdobrar? Nesse caso, eu quero desdobrar. Então, eu seleciono desdobrar e agora eu vou definir qual é a linha de simetria, em que linha esse molde vai ser desdobrado. Bem, nesse caso nós iremos desdobrar nessa linha. Eu dou um clique, repara uma coisa, o primeiro clique ele dá uma prévia de como a peça vai ficar. E aí eu dou um segundo clique, que é para confirmar a minha desdobra. Repara que agora eu tenho os dois lados da minha camisa iguais, com a mesma graduação. Para fazer isso nos outros moldes, basta repetir o processo. Eu seleciono o molde no menu lateral, vou de novo no menu moldes, clico na função dobrar ou desdobrar molde, seleciono desdobrar e dou dois cliques sobre a linha onde será feita a desdobra. Então agora fazer a da manga por último, um clique, dois cliques, peço para ver todo mundo e repara que agora eu tenho o meu molde desdobrado. Caso meu molde tenha ficado em cima de outro molde, como nós já vimos em videoaulas anteriores, basta você utilizar a função de selecionar ou mover elementos, clicar sobre uma linha e arrastar para que o molde fique na posição que você deseja. Agora vejamos o processo inverso. Por algum motivo eu necessito dobrar a peça. Como é que eu faço isso? Bem, o processo é praticamente o mesmo. Eu seleciono o molde no menu lateral, clico em dobrar ou desdobrar moldes, só que agora, ao invés de eu escolher a ação desdobrar, eu vou escolher a ação dobrar. E aí eu vou selecionar se eu quero dobrar na horizontal ou na vertical. Bem, nesse caso aqui, vou dobrar na horizontal. E não esquecendo de não marcar esse checkbox aqui, porque senão depois na hora que você desdobrar ele, vai dar um trabalho danado para você. Então eu posso desdobrar ele, se eu clicar aqui agora ele vai dobrar, perdão. Se eu clicar aqui agora ele vai dobrar para baixo, se eu clicar aqui ele vai dobrar para cima. Então eu venho aqui, clico, vejam, ele dobrou a minha peça novamente. Processo bem simples, um processo que não tem muita complicação, é só uma questão de saber em que lado você vai dobrar e que lado que você vai desdobrar. Bem, espero que essa aula tenha sido de muito proveito para vocês. Agradeço vocês terem assistido, até a próxima e não esqueçam, melhor do que só fazer é aprender a fazer. Muito obrigado.